Pessoal, vamos lá para o nosso Coopertech, né, o podcast da Cooper System, que vem no intuito aí de trazer um debate técnico da área técnica da Cooper System, que é a sua área fim, obviamente ali com um foco na nossa tecnologia, que é o maior banco nosso, né, de serviço, que é do Banco do Brasil. E por isso que eu pedi esse podcast, primeiramente com o nosso coordenador, né, de tecnologia, Itan, né, que foi ali gerente de várias gerências, entre elas, né, uma gerência executiva, e depois aposentou, veio para o Banco do Brasil. O nosso vice-presidente da Cooper System, também diretor de tecnologia, que também começou a carreira, vamos dizer, ali também dentro do Banco do Brasil, né? E, inclusive, os dois juntos. Junto com o Itan. Foi bem... Junto e misturado. Então, ali atrás, né? Então, assim, a tecnologia do bebê, que é a DTEC, né? Ela é base da nossa companhia hoje, da nossa cooperativa em termos de serviço, né? E o Itan, você coordena quantas pessoas aqui hoje, Itan? Atualmente são 165 cooperados. 165. A direção de tecnologia hoje tem quanto hoje? Da Cotec? A Cooper System tem uma faixa de 450 cooperados. Desses 450, eu acho que 425 está ligado a DETIM. A DETIM, né? E do banco, mais ou menos, tem ideia de quanto ao todo? Do banco, o Itan tem 165 e a Heloísa tem uns 110, 275. A Heloísa é a nossa também, né? Coordenadora, ela coordena junto com o Itan. Então, a parte, ela outra parte, né? E o Itan, ele traz, né, aqui, eu queria falar um pouco sobre ele, né, engenheiro mecânico, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, natural de Cruzeta, Rio Grande do Norte. Só uma correção, sou natural de Acari. Né? Lá em Cruzeta não tinha maternidade. Então, mas foi criado lá e aí veio, né, passou no concurso do banco ali em Natal, né, foi progredindo, passou por Salvador, Recife, e aí chegou até Brasília. Léo Mário, formado pela Universidade, né, ali do Valparaíso. FIPLAC. FIPLAC. Ralado, pagando, sem ter grana. Dificuldade. E ele veio compor uma nova tecnologia que o banco estava ali em expansão, que era o Natro. O Natro, que hoje está querendo ser descontinuado, era tecnologia de ponta na época. Veio o Léo Mário, o Fábio, a Fabinho, o Nilton, uma turma cabeça implementando esse processo. E hoje, como as coisas mudaram, né? A gente está falando em plataforma baixa, e o COBOL, que era sempre aquele cara que podia ser substituído, por incrível que pareça, ele está aí mais forte do que nunca. Eu queria que o Itan falasse um pouquinho sobre a história dele, né? Começando ali na Universidade Federal e quando ele entrou ali nos passos do Banco do Brasil, depois de Tech, né? Foi falando um pouco sobre essas tecnologias que ele passou aí. Beleza. A história é um pouco longa, eu vou tentar aqui ser breve, tá? Eu comecei cursando primeiro a Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte, eu fiz o curso de mecânica. E aí, por semelhança e coincidência, eu acabei entrando na Universidade Federal do Rio Grande do Norte para o curso de Engenharia Mecânica. Então, passei lá de 82 até 86 fazendo o curso de Engenharia Mecânica. Antes de terminar, eu comecei um estágio numa empresa de rebocadores, navio rebocadores, chamada Astro Marítima Navegação. Caramba, então você já passou lá pelo mar? Passei, fiz um estágio lá, nessa empresa, na Astro Marítima. Quando eu me formei, no final de 86, eu fui convidado a fazer parte do corpo funcional como engenheiro, responsável pela manutenção preventiva dos navios rebocadores. E aí assumi o desafio de trabalhar nessa empresa de navegação,
Sendo que, cara, eu vou contar aqui um negócio. Eu passei o dia dos namorados embarcado no Astro Namorado. Aí foi quando o banco me chamou. Quando o banco me chamou... E o Ricardão em casa ou não? Foi? E o Ricardão tava O banco me chamou de cara, isso não é vida não. Eu estava saindo da base para casa, o gerente chegou, ei, tá com problema o navio, é você quem vai embarcar. Isso só com um macacão e escova de dente. Era o que eu tinha. 2 dias no mar para a gente trocar umas gachetas de uma bomba que estava jogando água salgada para dentro do motor lá do navio, do motor de propulsão. Sim. A gente levou um percurso que o navio levava 8 horas, com dois motores propulsores, acabou levando 14 horas, até chegar nas plataformas da Petrobras, que essa empresa ela fazia, levava tubos, contêineres de alimento, dava todo o suporte. Tipo, empresa de logística marítima. Empresa de logística marítima. E aí foi quando apareceu o banco. Minha família é toda do banco. Então, eu tenho 4 irmãos que são do banco. E aí o banco me chamou. Na primeira vez que o banco me chamou, era para trabalhar na Bahia, em Malhada. Era uma cidade que, para você chegar lá, tinha que sair de Bom Jesus e atravessar de barco, de Bom Jesus da Lapa. até Malhada. Malhada é perto de Bom Jesus da Lapa. E você assumiu lá? Não, eu pedi para adiar, porque eu estava terminando o curso de engenharia, isso foi em 86. Tá. Aí a segunda vez eu fui chamada para Lages, que é interior do Rio Grande do Norte. Fica 120 quilômetros de Natal. Aí trabalhei em agência, vendendo produtos do banco. Já tinha sistema na agência, então? Cara, era tudo formulário, tudo na mão. Por exemplo, Não tinha nada... não. Era tudo ia para o SESEC, que era o Centro de Processamento de Dados, para o pessoal digitar e mandar, e era processado tudo à noite. É importante falar, né, Itan, que quando a gente fala banco, que é tanta intimidade que é o Banco do Brasil. Verdade. Tá, gente? Verdade. E tem vários bancos, mas o Itan era do Banco do Brasil. Bem lembrado, eu sempre chamo banco, mas é Banco do Brasil. E aí trabalhei 4 anos na agência, em Lages. Ficava a 120 quilômetros de Natal, eu morava numa república, com outros colegas que moravam em Natal. E apareceu uma oportunidade de eu vir para Natal para trabalhar no SESEC, que era o Centro de Processamento de Dados. Nada a ver ainda com tecnologia, mas o banco centralizou todas as operações, cálculo de empréstimo, tudo que era back-office, era para ser feito não na agência, era para ser feito no SESEC. Tá, e lá tinha sistema? Tinha, mas tudo através de comando de gravação. De Cartão? Cartão, de você jogar os papelzinhos, formulários. Para os jovens que não conhecem, quando eu falo cartão, é cartão perfurado, né? É como se fosse gabarito de prova que vocês preenchem hoje, a gente preenchia e colocava na máquina. Além dos cartões, tinha os próprios modelos. Os formulários que o pessoal gravava e transmitia via telete. Sim, cara. Então, era bem... Aí foi quando surgiu a tecnologia. Teve um concurso a nível nacional em que todo mundo que era funcionário do banco podia participar. Aí eu entrei. Primeiro era para saber se o cara tinha um pouco de doidice. Era um psicoteste. Aí lá de Natal passaram eu, o Rogério, que você conhece? Sim, Rogério. E o Caju. E o Collin. E o Collin. Passou nós 3. O Collin passou, acho que 118, eu 300 e pouco, e o Rogério 400 quebrado. Aí, como era o curso de formação do banco? Primeiro, você fazia toda a parte teórica. Aí, antes disso, tinha uma entrevista, que foi no Rio de Janeiro. Caramba. Aí, a gente embarcou para o Rio. A minha entrevista foi diferente da de Rogério e da do Collin. Porque a classificação era diferente, e aí cada um foi no momento apropriado. Chegou lá, adivinha quem era o entrevistador da parte do banco? Vocês conhecem. Roberto Iassu. Iassu, nosso Iassu, que foi cooperado aqui por muitos anos, né? 20 anos. Mais de 20 anos, e depois ele, né? Era o Iassu, que era até que o Bombassaro, que depois veio ser meu gerente lá aqui em Brasília. Como a história da Copecista se cruza com a história do banco, né, cara? É sempre esse entrelaçado, né? Inclusive a fundação, que é
A Elza foi executiva do banco. O Casseb também trabalhou, né? Mas não como funcionário. Funcionário, mas terceirizado. Como terceirizado. Né? Isso em 93, que foi essa entrevista, foi em maio de 93. Eu aproveitei até e fui no Maracanã, assisti um jogo Botafogo e Fluminense. Aproveitei, já que eu ia mais para aí você viu o Fluminense ganhando do Botafogo. 2-0 pro Botafogo. Pé quente. Aí, resultado, saiu a entrevista, depois tinha um treinamento. O treinamento era muito baseado no Progrid, que a Copersys já deu há alguns anos. Então, tinha curso de lógica de programação, curso de dinâmica organizacional das agências, curso de COBOL. Eram cursos eliminatórios. Você sempre tinha prova. E qual era a tecnologia do banco para esse momento, então? COBOLzão. Não tinha Natro ainda. No curso em si não tinha Natro. Depois do curso a gente foi para o estágio. O estágio que eu fiz foi em Salvador. Foram 3 meses de curso aqui. E quando você diz COBOL e JCL, que já tinha arquivo sequencial. Era só COBOL, já. Tudo era sistema sequencial, praticamente. Entendi. Quase não tinha sistema online. Não, tinha muito pouco. Aí o curso, a gente terminava o curso teórico e ia fazer o estágio. O estágio eu fiz em Salvador, junto com outros 6 colegas. Isso já final de 93, começo de 94. O estágio começou em 94. Janeiro foi até abril de 94. E aí já estava determinado que eu ia ficar em Salvador, porque essa parte de sistemas do banco, dos desenvolvedores, era 10 centros. Então tinha Recife, Salvador, Londrina, São José dos Pinhais, Porto Alegre, Rio, São Paulo, Brasília, Recife. Foi esse processo onde a Digitec tinha vários locais, né? E aí o Hugo Dantas, né? Esse ícone, ele centralizou aqui em Brasília, não foi? Exatamente. Aí em 94 terminou, fui para Recife, acabei indo para Recife. O primeiro sistema que eu fui trabalhar em Recife foi no RDB, era Recibo de Depósito Bancário. Sistema todo BET, COBOL. As agências comandavam quem queria aplicar no RDB, gerava um modelozinho, um formulário, ia de noite para o SESEC para os caras gravar. Essa gravação era transmitida e tinham 10 centros processadores. E aí a gente tinha o processamento todo BET. Caramba. Então. E assim, eu dei azar porque eu peguei... Minha primeira alteração, minha primeira manutenção foi em cima do programa que calculava as liquidações dos depósitos judiciais. E não era microcomputador, né? Era terminal burro, né? Que chamava. Sim. Não tinha Ctrl-C, Ctrl-V, né? Então, tinha nada, telinha verde. Ctrl-V do colega só. Ah, é? Então, assim, eu tive muita ajuda no começo, porque quando você sai do estágio, você sai muito cru. Você chega lá, vê aquele mundo, programa COBOL, 10 mil linhas. E aí o colega que estava passando para mim disse, bicho, faz o seguinte, não cria nada. Tudo que você for fazer, você tem que criar suas variáveis. Não mexe, não está funcionando, não. Com medo de dar alguma zebra. Sei. Porque o teste era muito manual, não é como hoje que está bem evoluída essa parte. Mas essa dica ainda se propaga até hoje. Você tome cuidado, que aqui é o programa mais importante do sistema. Cálculo errado vai pagar errado. Quando alguém vai mexer em programa muito antigo aí, COBOL antigo, geralmente ele pratica essa dica aí de ouro. Aí, resultado, fiquei no RDB durante um tempo, o RDB estava sendo substituído pelo RDO, que já foi um sistema que já era CSP, não Natro, ele foi desenvolvido as telas dele em CSP, aí já era online. Mas quando eu cheguei em Recife, era muito processamento BET. Não, tudo BET, sistema... A gente tinha... Aí eu saí do RDB, fui para o BDE, o BDE já tinha Natro. BDE era o quê? Base de dados estatísticos. Aí fui trabalhar com o Paulo Raimann, lá no BDE. Paulo Raimann, que depois virou cooperado aqui também. Virou cooperado também. Então, assim, se entrelaça muito. E aí, no BDE, a gente ficou uns 1 ano e meio, 2 anos, foi quando começou o processo de centralização. Aí, vai, quem não vai. Acabei que eu resolvi vir para Brasília. Eu tinha até uma oportunidade de voltar para Natal, para a superintendência do banco. Mas eu não quis, não. Já tinha entrado na área. Então, nesse meio... Quando você veio para Brasília, o Natro já era bandeira, né? Sim. Assim, fazia parte do processo de evolução do banco, né? Sim, o Natro da base, a gente só não fazia chover, mas ainda preparava o tempo.
com o Paulo Raimundo lá. Cara, rotina de impressão. Aí depois o banco chegou com a padronização dos mapas. Então você repara que tudo é do mesmo jeito. Tá? Desde 96 que existe esse padrão. É um padrão da IBM que o banco adotou. E aí em 96 eu já comecei a trabalhar com o Itan aqui em Brasília. Quando ele veio ele e Paulo Raimann, a gente tinha acabado de entrar no sistema chamado CDA, Controle da Despesa Administrativa. Foi seu primeiro? Foi. Aí o nosso gerente era o Petri. E aí nós construímos esse sistema do zero, não foi? Então, do zero todo. Ele controlar todas as despesas do banco. Aí foi apertando, controlando conta bancária das agências que antes cada gerente pagava. Controle de máquinas de xerox, de todas as despesas, água, luz, telefone, tudo passou a ser controlado por esse sistema. Natro com a Dabas na época. Natro da Baixa? O DB2 não tinha ainda? Não, tinha em alguns outros sistemas, mas o forte, o CDA foi construído com Natro da Base. O que aconteceu? O Hugo Dantas, que era o diretor, ele veio do Banco Central. Então, o Banco Central era tudo da Adabás. Tá. Já tinha essa cultura. Veio com a cultura do Adabás. Depois é que entrou-se no... Isso em 96. No DB2. Eu cheguei mesmo em 97. Em 96 eu vim aqui só para fazer um curso de Natro, para você ver como o banco já estava investindo. E a gente falava que os primeiros contratados da Politec era tudo estagiário do Banco Central promovido. Eles foram lá e pegaram todos os estagiários praticamente e contrataram para o Banco do Brasil. O começo da terceirização do banco, né? Foi. Quando começou a terceirizar. Exatamente. E deu um boom tecnológico nesse momento o banco. Rapaz, a virada de chave no Banco do Brasil foi com o Hugo Dantas. Porque o banco se equiparou a Bradesco e Itaú. Antes o banco era comparado à Caixa, no meu entendimento. Sim, ele se tornou de fato competitivo, né? Sim. Aí, você vê, 96, a gente está em 2025, mas cai de 96 para 2010, por exemplo, que são 14 anos ali, né? Que evolução que teve no banco, né, Itan? Porque aí a gente tem um Natro que ele perdeu força para a plataforma baixa, né? Mas duas coisas fez o Natro perder força. Primeiro, só tinha um fornecedor no Brasil, que é a Software AG, que era a dona, e cada renovação ela queria enfiar a faca no banco para renovar. Então, isso era um problema administrativo. E um outro ponto é que as novas gerações que vêm chegando querem linguagens visuais, né? Quando chega um concursado agora nos últimos concursos, ele quer saber onde que o mouse, onde dá o Ctrl+C, onde dá o Ctrl+V, e na época não tinha. Então o cara já ficava meio chateado com essa situação. Então, duas coisas pesaram para poder ir diminuindo e fazer essa migração. Só que o Itan participou de um levantamento, porque o banco tinha muito código em Natro. Até hoje ainda tem muita coisa. E aí ele foi fazer o levantamento para ver quanto iria custar o tempo, o custo financeiro dessa migração e para qual linguagem. Na época se falava muito em Java. Né? Conseguiu, então? A gente fez o estudo. Mas o banco conseguiu virar essa chave? Não, porque era muito caro. A gente fez 3 cenários. Isso, inclusive, foi apresentado por vice-presidente. E ele gostou muito assim, do estudo que a gente fez. Foi uma coisa bem técnica mesmo. Que ano? Isso em 2004, 2005, porque foi quando eu virei consultor. Foi um trabalho de consultor que eu trabalhei junto com outros consultores. O Klein era consultor na época. O Klein. Tinha a Elisa era outra consultor, Amoroso também era consultor. Então a gente fez esse trabalho e tinha que apresentar para o vice-presidente para saber se ele ia dar o início ou pelo custo ele ia ver se era melhor renovar com a Software AG. Tanto acha que para o banco em geral, agora eu estou falando banco generalizado, o maior custo do banco é desenvolvimento? Cara, é relativo, porque tem um custo de processamento que também é muito caro. Por isso que tem times e pessoas especializadas
em melhorar códigos que já foram construídos, porque o tempo de processamento em máquina é muito caro. Então, tem times dentro do banco visando só otimizar rotinas já existentes. Existem áreas dentro da Aditec que é de apoio ao desenvolvimento. Então, por exemplo, quando eu era analista, eu fiz um trabalho desse de performance, usando uma ferramenta que até hoje existe, que é o Strobe. O Strobe, você bota lá teu programa, ele vai dizer onde é que está o gargalo, por que está demorando tanto tempo a processar. Eu tive programa no BDE que ele levava 1 hora na máquina. Depois que eu passei o Strobe e fiz as alterações, rodava em 5 minutos. Então, e você acha então que existe ainda muito código ruim dentro do nosso cenário e do cenário geral, né? Porque muitas vezes você chega com demanda que às vezes já vem com prazo dado. Então você vai fazer para atender o prazo. E depois você vai ver como é que faz para consertar esses problemas de performance, porque ninguém enxerga. E falando um pouco... Esse ano mesmo, o próprio Dental aqui, o BSS, eles fizeram um trabalho em cima de performance, reduziu 1 milhão por mês de custo de processamento. Caramba! E eu estive agora em Recife, recentemente, lá para conhecer o Porto Digital, a convite, inclusive, da Aditec, e lá eu conheci um funcionário do banco, o Jadson, abraço, Jadson, que ele falou que quando ele entrou no concurso do banco, botar aí uns 8 anos, 10 anos atrás, quando ele entrou na Aditec, um dos principais trabalhos dele foi pegar um programa que consumia 5 horas de máquina e reduziu para 1h30. Com isso, ele ganhou uma visibilidade muito grande dentro da Aditec por conta de fazer esse trabalho. Mas era aquele sistema que todo mundo falava, não mexe, não mexe, não mexe, não mexe. Aí ele falou, foi lá, entendeu, viu onde é que estava, rodou no ambiente de homologação, deu certo, jogou na produção, virou um sucesso. Então, o consumo de máquina, e nós estamos falando de 5, 10 anos atrás agora, né? Se a gente for hoje olhar para as linguagens de baixa plataforma, tem aí vários sistemas, que o Sonar, que visa achar códigos não bem feitos e para poder corrigir, verificar vulnerabilidade, uma série de coisas. Então, a gente muda as linguagens, mas as ferramentas e a preocupação com o consumo ainda é uma realidade. Então, falando de hoje, presente, né, e falando da Cooper System aqui, Léo, sobre o que é o nosso foco. Nosso foco a gente disponibiliza desenvolvedores, né? Desenvolvedores de serviços. Profissionais. Né? E eu tenho para mim que os profissionais da Cooper System são muito bons, né? A gente consegue ver pessoas que são muito sêniores, pessoas que tomam de conta de sistema. Você acha que nós estamos fazendo esse trabalho bem feito hoje, né? A nível até de replicar treinamento, replicar ações, pessoas que chegam novas, se adequar a isso, para que a gente possa estar sendo sempre um bom parceiro, né, aos nossos clientes, aí por duas coisas. Tanto, você falou aí que o custo de um mau código pode ser muito alto, né? E o fato de eu trazer um desenvolvedor, um profissional que faz isso, eu vou estar fazendo um papel tanto bom para a Cooper System quanto bom também para o cliente, né? Eu vou começar aqui falando um pouco, depois o Léo Mário vai complementar, porque eu vou contar uma historinha assim da fama da Cooper System dentro da Aditec. Em 2010 eu ainda era funcionário do banco e a gente estava numa greve. Inclusive eu era gerente e estava de greve. E eu sei que me chamaram por algum motivo, você tem que ir para uma reunião com o vice-presidente. Isso em outubro. Chegando lá na reunião, os caras estavam lá, um monte de funcionário do banco, gerente, e o vice-presidente não estava não. Aí os caras disseram, olha, o vice-presidente quer que você construa um sistema, nós estamos em outubro, em janeiro ele tem que estar na rua. Isso, um monte de gente de greve. Eu disse, mas por que eu? Não, é porque a gente vai tirar os dados do sistema CDA e você é o gerente de lá. E, caramba! Resultado, ele era o primeiro sistema que ia ser colocado na plataforma administrativa do banco.
A estrada estava toda esburacada, não tinha nada, era tudo você descobrir como é que faz. E aí eu cheguei para ele, eu digo, ó, eu consigo fazer a parte de na alta plataforma, modelagem, criar os programas que vai dar carga, eu consigo fazer dentro do meu time, mas eu preciso contratar alguma empresa para que faça a parte de baixa. E aí, como eu já sabia, porque a Copersys, muita gente trabalhou comigo, a começar pelo Leomário, o Petri, o Paulo Raima, o Iaçu, porra, eu conheci um monte de gente, então, digo, bicho, a gente tem que contratar a Copersys, porque lá eu confio e eu consigo chegar lá. Aí contratamos a Copersys, quem desenvolveu esse sistema aqui na Copersys ainda está aqui, o Joaquim. Legal. Ele deve lembrar disso, que a gente passou o Natal e Ano Novo lá na 211. Então, fungando no cangote dele. Fazendo o teste, mas implantamos o sistema, é o portal de despesas do banco, que na realidade tirou uma opção do CDA e jogou para a interface gráfica, com aqueles gráficos e tudo mais. A eficiência profissional da Copersys, todo onde você passa, as pessoas têm essa... Então, assim, é notório, né? Hoje mesmo, na Aditec, vários gerentes, pô, como é que eu faço para trazer gente pela Copersys? Arranje um patrocinador, rapaz, que aí a gente coloca. Tanto é que agora a gente está indo pela primeira vez na GCAP 2. A gente está contratando aí, são 5 vagas para um projeto chamado Beyond, e a gente vai para a GCAP 2. Já fechamos com dois desenvolvedores mobile. Que legal. E aí, essa fama positiva da Copersys, que é o que a gente sempre fala quando entra novos cooperados, né, para manter essa bandeira em pé, que é da eficiência e do bom nome dos profissionais, né? Hoje mesmo eu tive uma reunião com o nosso... que a gente está montando o planejamento estratégico, e o cara perguntou qual é o diferencial da Copersys. Eu sempre digo que não é o fato de eu ter aqui no quadro vários desenvolvedores, porque os concorrentes também têm. Não vou citar o nome aqui para não fazer propaganda, fazer jabá para os outros. Mas as outras empresas têm desenvolvedores bons de Java, desenvolvedores bons de COBOL, desenvolvedores de todas as linguagens. O nosso diferencial é a nossa preocupação com o que a gente implanta. É a nossa preocupação em entender o processo, entender o negócio e acompanhar. Então, a gente simplesmente não vai lá e faz um programa e toma e tchau. Não. Os nossos profissionais são reconhecidos porque tem toda uma preocupação com todo o processo de construção, desde o levantamento ali do requisito, quer entender a regra de negócio, quer entender quando vai ser implantado, como vai ser implantado, quem vai utilizar, a forma de utilização disso. Por quê? Porque a gente tem a preocupação de colocar um produto no ar e ele funcionar corretamente. Então, eu acho que esse é o diferencial de uma empresa grande que tem diversos desenvolvedores, que ele pega aquela tarefa dele ali, faz e cruza os braços e quem pediu que resolva. Léo, você acha que isso não tem a ver com a genética? A genética de cooperados ser do banco, e a gente se sente também pertencente e a gente não quer que isso manche a imagem tanto nossa quanto é genética, é um amor fraterno para com um cliente. Você acha que isso passa por isso? Isso passa também, é a cultura da empresa, mas o fato de você ser o dono realmente e não ficar só com a história de pense como dono, né? Porque quando você está numa outra empresa, o CNPJ é do Zezinho lá, do cara que é o dono realmente, é o cara que vai ficar milionário ali com o seu trabalho. Aqui não, aqui na cooperativa você é realmente o dono. Claro que tem momentos onde você se manifesta como dono, que é na assembleia, mas o fato de você ficar de olho no que acontece na empresa, no que acontece na cooperativa, na gestão, em tudo, você realmente é o dono, então você tem que zelar pela imagem da cooperativa. Tá. Eu acho que esse é a virada de chave. Então você acha que esse modelo de negócio, né, cooperativismo, que a gente chama cooperativismo, você acha que ele muda o skill do funcionário na hora de fazer as entregas? Sim, ainda alguns não podem dizer, né, que é um sonho, que é uma utopia, mas quando você olha de uma forma geral, a grande maioria, eu acho que vira um pouco a chave e ele se sente realmente dono.
tem aqueles cooperados que estão muitas vezes de passagem, que ainda não entendeu o modelo cooperativista, que não entende muito as estruturas, ele não se comporta muito dessa forma. Mas, assim, se a gente for analisar, 80%, quase 90% tem o olhar de dono. Sim. E qual é o turnover da Cooper System, mais ou menos hoje? Quantas pessoas que entram, saem? Ou há um endereçamento maior para isso? Eu falo por conta do modelo de negócio. Eu sempre digo, e aí o GTH pode validar essa informação, o nosso turnover é muito baixo. A gente quase não perde ninguém para o mercado. Geralmente, quando acontece saída, é realmente um fim de projeto, né, então, de que a gente ainda tenta realocar o máximo de pessoas possível, mas as saídas geralmente ocorrem por um fim de um projeto. E aí eu não tenho muito como alocar, sei lá, um projeto com 10, 15 pessoas, a gente não tem tanta vaga assim de prateleira para absorver. Eu tenho 5, consigo absorver 5 ali, mais 10 eu vou perder para o mercado. Raramente, não digo que não aconteça, acontece em todas as empresas, eu perco um porque recebeu uma proposta melhor do mercado. É muito difícil, do grande porte é quase... que tende a zero, não vou dizer que é zero, mas tende a zero, e da baixa plataforma é onde a gente perde mais um pouco a elite. Mas não é EDM como no Vale do Silício, que, né, cara, o turnover é muito grande, não, né, essas coisas de startups. E é um dos pontos positivos, inclusive da Cooper System, esse turnover baixo. Por quê? Porque os profissionais acabam se especializando e se tornam especialistas em determinadas áreas. Entendeu? E aí eles se mantêm por muito mais tempo. Então, tem sistema que muda muito o funcionário do banco e quase nada da Cooper System. Então, outro ponto assim, que eu acho muito importante aqui na cooperativa é o seguinte, é a ajuda dos cooperados de uns aos outros. Sim. Cara, você mesmo é testemunha. Sim. Que eu já pedi ajuda sua para uma pessoa de outro contrato que não tem nada a ver com o seu. Então, isso é muito forte na Cooper System. E o pessoal das outras empresas até percebe. Tanto que até ajuda com os caras das outras empresas. Sim. Eu estou conseguindo. Eu já quebrei a barreira de... A minha. O pessoal de outra empresa, através de você, me ajudou, por exemplo, na EVDI. Isso. Né? É muito forte isso aqui. Sim. Na Cooper System. Um ponto que eu quero deixar para a gente não deixar de falar, por que não há uma expansão maior, não falo da Cooper System, eu falo do modelo cooperativista como modelo de negócio para TI, eu queria falar sobre isso, mas eu queria perguntar para o Itan, você acha que hoje o cooperado, e eu vou expandir mais, né, a parte de desenvolvimento está preparada para inteligência artificial do novo e presente momento? Eu estou falando isso porque, por exemplo, a gente está falando em médicos radiologistas, por exemplo, que hoje praticamente não está tendo mais função porque a IA tomou de conta disso, né? Nós estamos aí com vários modelos de software que estão desenvolvendo códigos, né? Muitos códigos às vezes sujos, né? Então, enfim, mas já estamos num momento onde tem grandes desenvolvedores de IA. São caros para poucos, mas já existe, né? E eu creio que, por exemplo, o Itaú fez um movimento grande, onde ele comprou um software de IA, onde ele verificou a base de dados de algoritmos dele e está reproduzindo isso. Com isso, mandou uma fatia embora de desenvolvimento, recontratou novos desenvolvedores, desde que esses desenvolvedores soubessem programar com IA. Você acha que nós hoje, eu estou falando, eu também está incluído nisso aí, a gente está falando de um novo momento, que talvez a gente nem conheça ainda, mas que isso já está aí, já bateu a porta. Você acha que nós estamos preparados? Se sim, ok. Se não, o que você acha que a gente poderíamos fazer para que possamos estar adequado a esse novo EON, né? Que não fala nem novo, que ele já está presente, está aí. Essa questão da inteligência artificial, ela é uma coisa muito complexa. Ela talvez seja pior do que a Revolução Industrial. Porque na Revolução Industrial,
Por pouco tempo depois, todo mundo se arrumou, entendeu? Aqui a gente está falando de a máquina tomar o emprego da pessoa. Sim. E assim, isso não tem limite, porque na própria China, eles já estão fazendo experimentos com os humanoides, que são os robôs de inteligência artificial, que eles mesmos trocam as baterias, os próprios robôs. E aí tira aquela atividade que era de um ser humano. Então, assim, é muito preocupante. Assim, ela é regenerativa, na verdade, né? Então, é um algoritmo que ele se regenera. Então, se ele regenera, ele vai aprendendo com esse ser informacional que é o mundo, né? O desenvolvedor, na verdade, o que ele faz? Ele vai trazer uma solução para um problema humano. Sim. Então, e esse problema humano vai ser ali resolvido com o algoritmo. Quando pega uma máquina que passe por isso, e que quem é de verdade que vai ficar, na minha visão, é o sênior ou o consultor. Sim. Por que ele vai ficar? Eu digo que ele vai ficar porque ele conhece a necessidade humana. Ele conhece o negócio. Eu acho que quem vai realmente crescer, aí é onde entra a Cooper System com essa senioridade delas. Entendeu? Conhece o processo. E aí você trazendo para a pergunta original de que se a gente está preparado, sim, eu acho que a gente está muito longe até por conta dessa senioridade, que exige da gente esse conhecimento que você não consegue nem olhar de lado. Está ali ligado o tempo todo no sistema. Os problemas diários, deles, ritos, né? A gente vive nesse mundo, né? Os problemas diários dos sistemas consomem a gente. Mas a gente tem que entender que o problema IA, ou a solução IA, está aí. Ela existe. E aquele que não estiver preparado, ele tende a perder mercado. Isso é uma realidade, a gente tem que saber que isso está acontecendo. Não é uma ação da Cooper System, não é uma ação do banco, é uma ação mundial. E a gente está vendo, você mesmo está citando situações aí no Bradesco, no Itaú, em outros bancos comerciais grandes, e eles estão caminhando. Então, se o mercado está caminhando para ali, isso vai chegar na gente. E hoje, dentro do banco, tem time especializado em IA e eles estão começando por estruturas de apoio. Ou seja, eu vou melhorar a documentação, mas eu já vou carregar a documentação na IA. Eu vou analisar código, mas alguém produziu aquele código. Vou melhorando, vou propondo, vou ajudando, e eu digo que a IA é uma criança, logo ela será um adolescente, logo ela será um adulto. E quando ela estiver num nível adulto de conhecimento e de capacidade, você está falando aí de produto, né? Ela já vai conhecer produto, ela já vai conhecer linguagem, ela já vai conhecer uma série de coisas. Então, quem vai sobressair nisso aí? Primeiro, aqueles que ainda sabem programar para ela, né? Ou seja, programar o que ela deve fazer. Aqueles que ensinam, que podem ensinar alguma coisa para ela também. Aqueles que sabem pedir para que ela produza o que tem que ser produzido, que é outro fato bem complicado. Não é só... Ela não adivinha, ela não lê pensamento, você tem que saber pedir. Então, quem souber, quem tiver uma análise crítica, quem conseguir achar problemas no que ela está fazendo, no que ela está produzindo, esse vai se destacar e vai ficar ali por muito tempo ainda no mercado. Agora, aquele que está na mesmice ali só compilando, dando estou nos programas e jogando na produção, achando que isso daí tem durabilidade, eu, particularmente, acho que não tem muito tempo. Eu acho que não é agora, mas é algo que, sei lá, para 3, 5 anos aí no máximo, muita coisa mudar. Tá? Então, nós estamos numa nova revolução, ela está aí, ela existe. A Cooper System, eu tenho chamado muita atenção, já venho nessa batalha praticamente há 2 anos aí falando para o cooperado, a gente propondo curso, propondo seminários, trazendo o assunto aqui para que a gente reflita sobre isso, para que ele entenda que está aqui, bateu na porta, chegou aqui, chegou para ficar. E assim, você tem que ter também uma análise criteriosa daquilo que a IA está te trazendo. Se é verdadeiro, se é falso. Isso.
isso faz parte da pergunta que eu fiz anterior, então, sobre quais são os maiores custos de uma companhia. Você falou 2 custos, que é o desenvolvedor e a forma que o desenvolvedor desenvolve, ou seja, né? E a IA talvez ela resolve essas 2 coisas. Ok. Então, o Léo falou uma coisa interessante, que a IA hoje ela talvez é um adolescente inteligente. Daqui a pouco ela vai se tornar um jovem também inteligente, e daqui a pouco ela vai se tornar um adulto inteligente e irresponsável. Porque, por conta da LGPD, a gente ainda tem muitos medos. Mas quando houver uma IA que garante a LGPD ali, ou seja, os dados estão garantidos, e ela consiga, de fato, criar códigos bons, com performance boas, isso vai, de fato, diminuir o nosso flanco profissional, né? E aí isso atinge diretamente, eu vejo, a nossa Copysystem, que nós somos feitos de profissionais. Eu vou te dizer que tem um experimento nosso na nossa área de inovação, que a gente estava treinando um dos agentes desses que a gente mesmo programa ali, que a função dele era varrer todo o nosso Git, verificar a forma como nós programamos. A ideia inicial foi esse, o experimento é esse, olhar como nós programamos através dos códigos existentes e criticar o que os estagiários estavam produzindo. Beleza? Então, para quê? Porque hoje, quando o estagiário produz um código, um sênior vai ali e vai dar uma criticada naquele código. Então, a gente queria tirar esse sênior da jogada. Só que no momento que eu aprendo e eu sei criticar, eu sei fazer. Sim. Beleza? Então, assim, a evolução para frente vai acontecer isso. E aí, aonde eu falo que talvez esse júnior e talvez até o pleno, ele vai ficar mais difícil de empregar. Já é difícil hoje, né? Para empregar um júnior, um pleno. E talvez isso vai ficar uma coisa mais apertada. Mas a gente tem que entender que essas conversas, a gente sempre fala, gera pânico. Não, a gente está falando assim de futuro, gente. Sim. Coisas que estão acontecendo e que já está no nosso dia a dia. Não afetou ali o cara que está no projeto tal, no Ultron, no projeto lá do cartão tal. Ainda não chegou nesse nível. Mas ele está pairando, ele está uma nuvem aqui em cima de todos nós. Isso é uma realidade. Então, olhe, veja o tempo, veja o que está acontecendo no seu time, veja o que está acontecendo com a linguagem que você trabalha, veja o que está acontecendo com a estrutura onde você está. Porque, em algum momento, ela já está pingando ali em algum canto. Léo, o que eu vejo é assim, é um navio onde a gente está vendo muito de longe um farol, uma tempestade. Sim. A gente não sabe o que fazer. E aí, o que o Itan, como coordenador ali, né? O que você propõe? Eu, por exemplo, penso em micronúcleos de estudos. Pegar alguns consultores, algumas pessoas que pudessem estudar essas novas, essas tecnologias de IA, de programação, para talvez repassar. Talvez seria isso, mas eu não sei se é isso. Mas o que você, como coordenador, vê de cenário e o que você vê hoje, se houve uma mudança no nível de pedido do banco, de quem está contratando? Isso é importante. Assim, eu vejo uma necessidade de sempre se estudar. Agora, o como, eu não tenho aqui uma fórmula a dizer. É a pessoa correr atrás, assistir vídeos, ler alguns livros que já tratam desse assunto e se informar. Se informar porque a informação hoje vale ouro. E em relação aos pedidos, o que a gente teve mudanças foi mais na área de dados. Então, hoje a gente tem muitos profissionais que trabalham com dados. Olha aí. Então, o cara que trabalha em mainframe, um bom caminho é ciência de dados. Entendi. Porque ele já é um cara que tem uma visão de modelagem de dados, sabe comportamento de sistemas, entende regras de negócio. Que é o BI, essas coisas todas. Então. Eu acho assim que é mais fácil para quem é coboleiro se adaptar a esse novo mundo. A gente já vem batendo nessa tecla, né, então, um tempo. Quase todos de grande porte que me perguntam, vou fazer uma transição de carreira, o que você me recomenda? Para a pessoa do grande porte, eu entendo que o BI é o caminho menos árduo. Porque lá vai ter Select, que ele já faz, né? Vai ter muito SQL, vai ter modelagem de dados, vai ter extração de dados, vai ter processamentos
até mesmo de carga dessas tabelas. Então, são coisas que ele já lida no dia a dia. Diferente dele ir para uma linguagem, sei lá, de baixa plataforma, em que ele vai ter que entender muita coisa de orientação a objeto, vai ter que entender estruturas mais complexas. Então, para o cara de grande porte, isso. Para ambos, eu entendo que eles têm que se dedicar um pouco, pegar um minuto da sua vida, igual em algum momento aprendeu uma linguagem Java ou COBOL, em algum momento da sua vida você aprendeu isso, então em algum momento agora você tem que entender como que a IA pode ser aplicada no seu dia a dia. E isso é individual, é um crescimento individual. Sim. Eu não tenho como ir lá e colocar na cabeça da pessoa de que ele tem que fazer isso. E uma coisa que é interessante, você perguntou o que ele pode fazer. Vamos pegar aí pelo nosso principal cliente, que é o Banco do Brasil, né? Tem muita coisa acontecendo dentro do banco. Então, se alguém tiver ideias, primeiro procure a área de inteligência artificial que o banco tem lá na intranet, tem uma série de informações. Veja o que o banco já está produzindo e veja como ele fez, de onde surgiu aquela ideia, que você pode ter uma ideia, algo que a gente pode apresentar para o próprio banco. Ou seja, eu tenho um negócio que tive uma ideia de um compilador, de um cara que produz, que lê os meus sistemas, já testei aqui, fiz um modelo aqui, um MVP, peguei alguns programas que eu fiz e a partir daquele momento consegui treinar e ele está conseguindo me gerar códigos a partir dali de uma forma boa. Então vamos apresentar. Então, eu me comprometo aí, talvez no próximo podcast, enfim, né, se tivermos uma oportunidade, trazer o Marcelo Micheletti, que está lá na inovação, está lá na IA do banco, e talvez para ele trazer uma news aí para nós, né, uma coisa nesse sentido. E propõe até a Coppersystem um dia também, talvez fazer um congresso, trazer uns 3 ou 4 caras de palestrantes, para talvez um norte melhor para essa gama de desenvolvedores especialistas que temos aqui, incríveis, e que não pode perder o rumo, né, da onde está indo as coisas. De repente é isso, acho que isso seria um bom começo aqui. Um bom começo. Um bom começo para os nossos cooperados é ler um livro chamado A Terceira Guerra Mundial. Que é o livro que eu escrevi, né? Que fala sobre a conspiração aí tecnológica. Vamos deixar aí também o link do livro. Mas, Léo, nós já estamos no final e eu queria falar para você um pouco sobre aquela pergunta que eu não queria deixar. Por que esse modelo de negócio, que é incrível, inclusive é falado na Terceira Guerra Mundial, né? Que é o cooperativismo. Qual é os empecilhos de crescimento e por que eu falo isso? Porque a gente vê empresas de tecnologia, talvez com menor potencial de especialista que nós, mas tem 3, 4 mil funcionários. E nós, às vezes, a gente cresce, mas cresce, né? A gente cresceu muito, mas por que impede essa explosão do modelo cooperativista para o mundo da TI? Eu estou falando não só da Coppersystem, estou falando a nível nacional e até mundial. Que você teve na Índia, você viu outras cooperativas como a nossa de TI, se você teve contato, e quais são as dores? Eu estive num congresso mundial na Índia, falou-se muito de cooperativismo agrícola, né? Cooperativas de leite, cooperativa de produção de algum insumo, mas eu vi poucas cooperativas de TI. Palestrando lá, não vi nenhum. Estive em Portugal agora também, pelo Sescop também, e muito se fala, mas não vi também nenhuma cooperativa que se dominava cooperativa de tecnologia. Temos no Brasil? Temos, mas até que se prove contrário, até que alguém venha e me diga, tem uma cooperativa lá não sei aonde que tem mais gente, a Coppersystem se denomina a maior cooperativa de TI do Brasil. E uma das coisas que... pessoas e faturamento? Pessoas, faturamento e tem outras acontecendo já. Aqui mesmo em Brasília tem outras cooperativas, mas num tamanho menor, tá? Certo. Agora, uma coisa que acontece muito, como eu falei, eu estive recentemente lá no Porto Digital, lá em Recife. É um projeto que envolve governo, envolve diversas empresas de TI. As big da TI estão lá instaladas.
Primeiro, por conta de incentivos fiscais lá, que com a nova regulamentação tributária não vai ser tão vantajoso. Mas o que está se tornando lá é um polo grande de produção de TI, de empresas de TI. Certo. E aí o pessoal fala muito de startup, o mesmo que acontece quando a gente vai lá no Paraná, lá no show rural, lá no pessoal lá que é cliente nosso, da Copavel, se fala muito de startup, e quando você fala em startup, você fica incentivando os jovens a quererem criarem empresas individuais. Entendeu? Então, a cultura nossa, o empreendedorismo que se prega é o empreendedorismo individual. Eu vou ficar rico sozinho. Entendeu? Então, o cooperativismo é uma cultura diferente, é uma cultura que você vai dividir as suas riquezas, a sua forma de ganho e a sua forma de trabalho com outras pessoas. E esse modelo não é muito difundido ainda, não é muito explicado. As pessoas não conseguem entender como uma cooperativa de trabalho funciona. O cooperativismo rural, que o pessoal se junta para produzir algo para vender junto, ganha força. O cooperativismo de crédito, onde as pessoas se juntaram e botam dinheiro lá dentro e se tornam um banco, foi bem. Mas o cooperativismo de trabalho, ele não consegue deslanchar, talvez por falta de entendimento, por falta de divulgação. Nós ainda também temos muita perseguição por parte da área... do ordenamento jurídico, né? Jurídico, porque o ato cooperativo ainda não é bem claro, os tributos não são claros, as regras... Sempre tem o seguinte, regra para um MEI, para uma empresa de médio, grande porte, é de um jeito. Quando fala cooperativa, cooperativa tem uma vírgula aqui, e aí cai num limbo jurídico que ninguém consegue explicar, e isso dificulta muito nossa vida. Tá? O que é uma coisa que não dá para entender, né? Porque você está falando em banco, agrícola, que são fortes, mas qual é o maior poder do mundo hoje? Está no digital. Se você pegar as 10 pessoas mais ricas do mundo, eles estão dentro do digital. De alguma forma. Rico sozinho. Sozinhos ricos. E por que não o cooperativismo não criou cooperativas também multimilionárias? Vamos pensar aqui na época que surgiu o Uber, várias cooperativas de táxi. Pegava a copecista, vamos montar um sistema aqui parecido com o Uber para a gente poder também concorrer e tal. Só que são, 50 cooperativas de táxi, no Rio de Janeiro, que foi o cara que chamou a gente. Tinha umas 50 cooperativas de transporte lá diferente. Eles, em vez de se juntarem através de uma central, através de uma organização única e que desenvolver, não ficaram brigando entre eles quem seria o software que iria... Aí você granulariza e não sai nada. Certo. Entendeu? Então, precisa de uma organização. Se você não trabalha já de uma forma estruturada, não vai. Hoje mesmo, na conversa com o nosso consultor do planejamento estratégico, ele estava falando um pouco da estrutura da Unimed, que não consegue criar um prontuário único. Olha... A Unimed é uma potência na área de saúde cooperativa. Por que ele não consegue? Vamos pegar um exemplo, tá, gente? O Cicobi consegue montar um sistema tipo CISBB, porque, vamos entender, maioria das agências do Cicobi são cooperativas de créditos diferentes. O Cicobi é uma central que bota um sistema e padroniza para todas elas. Você vai funcionar assim. No máximo, uma diferençazinha interna lá entre eles, mas o grande fluxo de operação, dinheiro, está padronizado. Então, se você não trabalha dessa forma, quando você informatizar, não vai funcionar. Então, o que acontece? Pelo que ele me explicou, na Unimed não tinha essa união. Então, a Unimed, de Santa Catarina trabalha de um jeito, a de BH trabalha de outro, a do Rio Grande do Norte trabalha de outro, cada um trabalha de um jeito. Mesmo tendo uma central, não é uma central forte. Não é alguém que determina para o grupo inteiro, nós vamos trabalhar dessa forma. Se a gente não tiver organizado dessa forma, eu sempre digo, se eu já trabalho errado,
quando eu informatizo, eu só trabalho errado mais rápido. Só isso. A TI, na verdade, ela cumpre uma necessidade humana. Se a necessidade humana está com o pensamento errado, ela vai replicar aquilo. E mais rápido. Né? Só que mais rápido e maior volume. Né? Então, talvez vamos pensar em soluções sobre isso, Léo. De repente, até alguns congressos ou conversas maiores sobre esse processo de sintetização do modelo de negócio cooperativista. A gente está fazendo esse podcast hoje aqui, inicial, né? Até mesmo para coletar o que os cooperados pensam, se acha que esse canal de comunicação aqui é legal, qual tema que gostaria de ser abordado, e a gente pode trazer pessoas que têm esse conhecimento para a gente debater. Claro. Olha, eu quero saber mais sobre o cooperativismo. Por que o cooperativismo não vai para frente? Traz uma pessoa especializada aqui da UCB, da UCB-DF ou da UCB Nacional para vir bater um papo aqui com a gente, né? Perfeito, vamos fazer isso. Itan, o que você tem para dizer aí para as pessoas que querem adentrar a Cooper System e para as pessoas que já estão, que querem ascender, né, nesse processo, que você tem a visão exatamente do cliente. Você é o espelho do cliente antes do cooperado. O que você tem para falar? Rapaz, é interessante essa sua pergunta, porque normalmente quando a gente está entrevistando as pessoas, eles já se informaram sobre a Cooper System. Então a nossa avaliação ela é muito boa. Não, porque alguém me indicou, eu olhei aqui, vocês estão bem avaliados. Assim, a gente não tem problema nenhum com os cooperados, entendeu? Eles são muito satisfeitos com a cooperativa. A prova é que a gente é premiado no GPTW. Então, eles estão satisfeitos. Claro que tem pontos que a gente pode melhorar. Mas, aproveitando aqui o ensejo, eu gostaria de, nesse apagar das luzes, agradecer a todos os cooperados que fizeram de 2025 o melhor ano nesta coordenação. Então, eu só tenho a agradecer aos líderes que estavam lá junto das equipes, os cooperados que estão isolados em ilhas distantes até da Ditec. Eu tenho um cooperado que trabalha em São Paulo, tenho um cooperado que trabalha lá para Brasil Cap do Rio. E assim, a gente chegar no fim do ano. No começo desse ano eu tinha 144 pessoas, chega 154, chega a 165 agora em dezembro. Então, eu tive um crescimento. E no próprio ano de 2024, teve uma época que eu estava com 140 por aí, porque houve uma redução muito forte na Brasil Cap, que é um dos nossos contratantes. Legal, então. Agradecer. A gente só tem a agradecer a Cooper System como um todo, né? Realmente é uma empresa... E fechando aí também, a gente agradecer a todos, o Itan agradeceu ali da coordenação dele. Eu agradeço eu estendi para todo mundo, em especial os da minha. Eu agradeço a todos os coordenadores, a todos os cooperados, aos diretores ali, ao Conselho de Administração, a todos que fazem a Cooper System funcionar. O nosso time ali do administrativo, o nosso time do GTH, o nosso time do financeiro ali. É uma engrenagem que, se qualquer uma delas falhar, a coisa desanda, né? Mas o forte, o core nosso, são os cooperados que estão na linha de produção, que estão ali no chão de fábrica, que eu sempre brinco, não desmerecendo ninguém, são todos importantes e sabem o papel deles dentro da cooperativa. E isso é o que dá força para que a gente consiga ser uma empresa como somos atualmente. A gente tem que sempre lembrar, uma coisa que eu sempre lembro para o cooperado: cooperativismo é da porta para dentro. Da porta para fora, quem nos contrata, ele não quer saber o modelo que você se organiza internamente. Então, os nossos concorrentes da porta para fora são empresas mercantis aí que estão no mercado há muitos anos. Então, nossos concorrentes são fortes e estão organizados. Por isso, precisamos nos organizar internamente para que a gente esteja no nível deles de concorrência. Beleza? Ok. E para quem eu não vê, aproveitar aí um Feliz Natal e um bom Ano Novo para todo mundo. Exatamente. Pessoal, muito obrigado. Esse nosso primeiro Coopertech, nosso podcast, que vamos ver se a gente pode dar continuidade nos próximos meses, beleza? E esse aqui, né, Dudu, só para também chamar a atenção dos cooperados, foi a ideia aqui do Dudu trazer esse modelo aqui. A gente já tem o podcast da Detinho com o Neice, o pessoal do escritório de projeto, focado lá na área lá de projeto.
o Dudu me chamou para a gente, vamos fazer um podcast falando de assuntos de tecnologia? Falei, bora, vamos ver se dá certo. Então, obrigado, Dudu, pela ideia e parabéns aí pela condução. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigado abraço, pelo pessoal. convite, Dudu. Obrigado, Tan. Abraço. Valeu, obrigado, pessoal. Tan. Um abraço. Tchau.